Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Professor Baroni. O meu nome é Caio Renato e esse aqui é o Como Eu Fiz, o quadro que a gente usa para falar de liberdade financeira e viver de renda passiva. E o episódio de hoje eu já adianto que está muito especial. A gente vai conversar com o Emanuel, que ele tem 31 anos e passou de situações de muita dificuldade na infância, porém estudou muito, trabalhou muito, é advogado, se tornou um profissional de muito sucesso e conseguiu conquistar mais de 1 bilhão em patrimônio antes dos 30 anos. Se você quer descobrir como o Emanuel fez isso, deixe seu like, se inscreva no canal e caso também queira participar do quadro Como Eu Fiz, assim como o Emanuel, vai ter um link aqui na descrição para você preencher o formulário. Bom, sem mais delongas, vamos conhecer essa história incrível de vida do Emanuel. Emanuel, seja muito bem-vindo ao quadro Como Eu Fiz. Muito obrigado, Caio. Eu agradeço a todos vocês, agradeço também as pessoas que estão assistindo e o pessoal da Suno. Sou eternamente grato a vocês e fiquei extremamente lisonjeado com o convite. A gente que agradece seu tempo e disponibilidade, Emanuel, ainda mais para trazer essa sua história de superação. E a gente estava conversando um pouquinho no privado, né? Coisa que a gente faz antes de todos os episódios do Como Eu Fiz. E você estava falando para mim que você investe desde 2019, né? Mas antes disso, antes da gente chegar nos seus investimentos, eu queria que você contasse brevemente ali para o pessoal um pouco da sua história de vida, né? Essa história de superação, porque você chegou recentemente ao seu 1 milhão de patrimônio, mas você teve uma situação bem difícil no começo da sua vida, né? Eu tenho hoje 31 anos, mas sou uma pessoa bastante vivida, graças a Deus. Eu passei bastante dificuldade, venho de uma família muito simples, financeiramente bastante debilitada, mas com pais muito especiais, com pessoas de muito amor, muito carinho, mas na minha casa faltava bastante as questões financeiras. Não faltava nada que o dinheiro não pode comprar, mas tudo aquilo que o dinheiro pode comprar era algo bastante difícil. A minha história, ela se resume à história de um jovem pobre do Brasil, escola pública, faculdade particular, estudei bastante e cresci ouvindo que somente o estudo e o trabalho poderia mudar a vida de uma pessoa. Me dediquei bastante a isso, trabalho desde os meus 14 anos, hoje quase completando 32, e estudei bastante, fui para a faculdade de Direito, me dediquei 200% naquilo que eu podia fazer. Logo que saí da faculdade, me formei e passei no exame de ordem. Ao passar no exame de ordem, me tornei advogado, profissão que eu amo fazer, que eu exerço com bastante felicidade e pretendo fazer isso até o último dia da minha vida. E, graças a Deus, aí no ano de 2019, conheci os investimentos através do professor Baroni, alguém que eu tenho um apreço muito grande por conta do quanto ele e os vídeos e os ensinamentos dele transformaram a minha vida. E depois de todo esse aperto, falo que aquele que nasce pobre, ele tem dois caminhos. Ou ele gasta como se nunca fosse morrer, ou ele junta como se fosse viver para sempre. E eu acabei utilizando esse segundo passo, que fosse acumular patrimônio, juntar dinheiro para que me sentisse mais seguro, vivesse de renda, pudesse pensar nisso de uma forma um pouco mais segura. Perfeito. Eu acho que a história da sua vida fala por si só, uma história de muita superação, de muita perseverança. Então, de antemão, antes mesmo do episódio começar, quero te dar meus parabéns por essa trajetória de vida brilhante que você teve até hoje e faço meus votos para que continue assim por mais muitos anos. Mas vamos lá, Emanuel. É, vamos partir do princípio. Você começou a investir ali em 2019. Você comentou que o professor Baroni foi ponto fundamental ali para você começar a investir. E me fala, qual que foi o motivo que fez você escolher os fundos imobiliários ali como o seu pontapé inicial nos investimentos? Eu me formei em dezembro de 2017, 2018 fui começando e aprendendo uma carreira, aprendi sozinho, como disse para vocês, com bastante aperto, comecei um escritório de advocacia com R$ 0 no bolso,
e fui multiplicando ali os meus clientes, o meu trabalho. E quando começou a sobrar dinheiro, ter um excesso de capital, ao invés de elevar o padrão de vida e de começar a viver um pouco mais de forma luxuosa, eu acumulei patrimônio, fui acumulando dinheiro. E aí, no Instagram, em algum patrocinado, no YouTube, eu conheci o professor Baroni e verifiquei que era possível comprar imóveis ou ter imóveis como investimentos de uma forma que não era do meu conhecimento, de uma forma que não era convencional que os meus pais ou as pessoas ao meu redor me ensinavam. Eu podia comprar imóveis, eu podia comprar investimentos que eram imóveis, inclusive, muito melhores do que aqueles que eu teria acesso na minha pessoa física, e acabei, então, me apaixonando pelos investimentos através das explicações do professor Baroni. E aí entendi que era possível com 50, 100, 200, R$ 300 investir em imóveis e ter uma renda passiva mensal. E que se eu fosse reinvestindo esses rendimentos, aquilo ia crescer de uma forma exponencial. Acreditei nisso e comecei assim, com aportes que foram crescendo cada vez mais através do tempo, mas meu primeiro aporte foi de R$ 50 e depois eu fui aumentando os aportes aí com a confiança que eu fui adquirindo com os estudos também. E uma coisa que você estava me falando nos bastidores, que você nunca falhou nos aportes desde que você começou a investir, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho da formatação da sua carteira, né? Mas queria que você falasse sobre isso, sobre nunca ter falhado em aportes e sobre quanto essa consistência é importante. E também daquilo que você me falou sobre ter durante muito tempo a sua carteira ter sido 100% fundos imobiliários. Queria que você falasse sobre esses dois pontos. Disciplina é o meu superpoder, eu adoro disciplina, então se eu colocar alguma coisa na cabeça, eu gosto de fazer da forma com que deve ser feita, e eu brinco que os meus aportes são disciplina de trem, sempre na mesma velocidade, sempre ali rotineiros, e desde 2019 eu não falho nenhum mês nos aportes, eu aprendi a me pagar primeiro, e eu comecei uma carteira muito focada em FIIs, porque eu entendia que era muito mais fácil de analisar os FIIs do que ou qualquer outro ativo, e também os FIIs me davam um retorno muito imediato, porque eu colocava dinheiro no mês e no outro eu já recebia os rendimentos desses investimentos. Então, mês a mês, eu me empolgava muito em ver que a minha renda mensal estava crescendo. Há uma história muito curiosa que eu sempre gostei muito de academia, e eu coloquei como meta que a minha primeira meta era ter R$ 60 de rendimentos dos FIIs todos os meses, porque eu não conseguia pagar a academia quando era mais jovem, os meus pais, a minha família também não, e a minha primeira meta era ter FIIs suficiente para pagar a academia. Quando eu cheguei nesse rendimento de R$ 60 ao mês, graças a Deus foi muito rápido, eu sabia que ad eterno eu poderia ter acesso à academia, porque os próprios FIIs iriam pagar. E aí depois eu fui subindo as metas, depois eu queria R$ 100, depois eu queria R$ 500, depois eu queria um salário mínimo, depois eu queria R$ 2.000, depois eu queria 2 salários mínimos, e assim foi crescendo, e até hoje continua crescendo essas metas, porque cada vez mais eu vejo que é possível construir patrimônio e renda através desses instrumentos e desses ativos. Acho muito importante essa sua mentalidade que você colocou no começo de colocar pequenas metas, né? Porque geralmente muitas pessoas acabam pensando em investir, acabam pensando em coisas grandiosas, grandes passos, ficar milionário, é, viver de renda passiva, mas às vezes fica mais realista até para o nosso nível de aprendizagem começar pequeno. Então, começar tanto investindo pequeno, com pouco dinheiro, poucos ativos, e evoluindo isso as metas aos poucos. Então, como você falou, pagar uma conta de academia, daqui a pouco pagar uma conta de luz, daqui a pouco pagar uma parcela de um automóvel, trazer essas metas para dentro da sua realidade é muito importante. Parabéns por isso, Emanuel. E eu queria entender de você, como que você faz para escolher os ativos que você investe?
Qual que é o racional para você montar sua carteira? Você segue uma carteira recomendada? Como que você faz isso? Desde o início, eu sempre utilizei a Suno. Eu, desde que sou investidor, ou que me digo investidor, a Suno, ela é para mim a carteira de referência. Eu já assinei diversas outras casas e não achei outra casa com tanta credibilidade ou com tanta clareza no que eu queria, que eram os fundos imobiliários, as ações que pagassem renda mensal e que fossem construtoras de um patrimônio que pudesse pagar os custos da minha vida e os custos de pequenos gastos, como você muito bem pontuou. E eu dediquei muito ao estudo das ações, dos FIIs, desde sempre, porque ali estava indo todo o meu capital, todo o meu esforço de trabalho. Então eu sempre olhei a minha carteira como o meu trabalho, o meu esforço, a minha poupança. Então estudei muito e eu sigo à risca os ativos da Suno hoje, seja quando a Suno manda comprar, seja quando a Suno manda vender. E digo que os meus maiores erros estão aí quando eu tentei sair de algum ativo, seguir alguma dica de YouTube, ou até mesmo fazer as minhas próprias análises, porque nesse período de aprendizado eu fui colocando muito capital. Essa é até uma dica para quem está iniciando. Quando você vai iniciar, não espere ter muito capital para iniciar. Inicie com pouco, porque com quanto mais capital você vai tendo investido, mais você vai se interessar em estudar, mais você vai aprendendo. E é bom errar com pouco. E eu digo que os meus erros, graças a Deus, aconteceram logo no início. Aconteceram com pouco capital, porque se fossem hoje, iriam me machucar bastante, porque hoje eu lido com muito mais capital, lido com aportes muito maiores, lido com volume de dividendos muito maiores, e aí, depois de ter errado lá pequenininho, hoje eu já tenho a ciência de que seguir as carteiras da Suno foi uma estratégia vitoriosa. Eu costumo brincar com os meus amigos que a Suno é, para mim, uma muleta intelectual, porque eu consigo hoje aportar, mas ter pessoas que são dedicadas exclusivamente a isso e que são de maneira séria voltadas aos estudos de uma forma onde eu nunca conseguiria fazer. Eu estou preocupado com o meu trabalho, preocupado com fazer renda ativa, porque eu aprendi uma profissão e me dou muito bem nela e consigo ganhar muito dinheiro nela, e logo depois a Suno me orienta onde eu vou ali investir, e sempre deu certo. Não, legal, Emanuel. Obrigado por esse relato, obrigado pelos elogios à Sono. O que eu posso dizer é que realmente a Sono é uma casa muito comprometida com o sucesso do cliente. Então, é muito legal ver um relato como o seu, de uma pessoa que tem as assinaturas há muito tempo. Qual assinatura você tem, Emanuel? Hoje eu utilizo a Suno Premium. Desde o início eu já utilizava outras assinaturas, mas nos últimos 5 anos, com certeza, sou Suno Premium. No início eu assinava somente a carteira de FIIs, e aí eu fui evoluindo e fui assinando outras carteiras para ter acesso a mais relatórios. Legal. E falando em carteira, obviamente, conta pra gente um pouco como tá hoje a sua distribuição de ativos. Você já comentou que durante um tempo a sua carteira foi 100% FIIs, mas hoje ela não tá mais assim por uma questão de estratégia. Então, conta um pouquinho pra gente como que tá a sua distribuição. Eu entendi que a minha carteira de FIIs ela era muito legal, é algo que me deixa confortável, uma variação muito adequada ao meu perfil de investidor, seja para cima, seja para baixo, e pagador ali de uma renda mensal que era algo que eu sonhava como se fosse um salário. Então, eu sempre muito satisfeito com a minha carteira. Entendi que, como eu ainda não vivo de dividendos, não preciso desses dividendos para viver, apesar de hoje já poder ter uma vida muito em paz, muito tranquila com os ativos que foram o meu acúmulo de patrimônio, eu entendi que eu poderia utilizar aí de uma estratégia, inclusive com o aval da Suno, uma estratégia um pouco mais ousada, investindo em ações também pagadoras de dividendos, que teriam capacidade de gerar renda maior do que os FIIs. E aí eu fui, ao invés de vender ativos, ao invés de fazer rebalanceamento através da distribuição de ativos, eu utilizei os FIIs para ir comprando outros ativos. Então, até lá, mais ou menos 2021 ou 2022, minha carteira era 100% FIIs,
E aí eu utilizei os aportes pessoais, aqueles que saem da minha renda ativa, mais os meus rendimentos dos FIIs para ir comprando ações. Então, hoje eu tenho uma carteira aí mais ou menos 80-20 de ações, porque, logicamente, a minha renda ativa foi crescendo, mas ela foi também muito multiplicada, porque, desde sempre, os rendimentos dos FIIs foram reinvestidos em ações. E aí, de 2022 para cá, eu foquei muito mais nos aportes em ações, mas logo daqui a pouco que eu digo na minha estratégia de vida, eu redireciono novamente os aportes para os FIIs, pensando aí que eu vou diminuir a minha carga de trabalho, diminuir a minha carga horária, e os FIIs me dão uma renda mais previsível, tendo em vista a legislação e a característica própria desses ativos. Você usou uma palavra, Manuel, que eu gosto muito e, inclusive, o professor Baroni usa muito: redirecionar. Quando você está investindo e você quer corrigir sua rota, não necessariamente você precisa desfazer tudo aquilo que você fez para você seguir uma nova estratégia. Você pode ir redirecionando. Então, o Emanuel, ele usou a carteira de FIIs dele e redirecionou ela para as ações devido a uma estratégia momentânea ali da vida dele, que ele quer aumentar um pouco do patrimônio dele, e visando um pouquinho ali também da renda passiva junto com os dividendos, mas ao invés de trocar um pelo outro, ele usou isso de forma complementar. Então, ele usou a renda dos FIIs para trazer mais potencial de aporte para essa nova estratégia dele, e lá na frente ele pretende ali redirecionar novamente para os FIIs, quando ele achar que já está naquela fase de usufruir de tudo que ele construiu durante a vida inteira. Então, muito legal esse seu relato, Emanuel, que não é necessário necessariamente você redistribuir, mas sim redirecionar a sua estratégia. E, Emanuel, uma coisa que eu queria tocar no assunto com você, você já investe há 7 anos, já passou por muitas crises, com certeza as pessoas que estão aí junto com você, que você comentou que investem também na Bolsa, já passaram por muitas crises. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência, né? Dos erros que você teve, né? Que você falou que alguns já te machucaram quando você tinha menor, mas traz para a gente essa experiência, por favor. Nessa jornada, Caio, o interessante é persistir, porque você vai passar por grandes períodos que parecem aquela grama que você olha e nunca vê ela crescendo, até o dia que você chega na janela e o mato está alto. Aconteceu assim comigo. É difícil no início, é difícil você ver as coisas acontecendo e girando. E você até fez uma pergunta que me parece não ter sido respondida por mim anteriormente, mas eu nunca tirei nenhum dinheiro daquele que eu coloquei na corretora. Então, o dinheiro que entra para a corretora, ele é para ficar lá, e eu costumo brincar, inclusive, com a minha família, que é para sempre, porque ele não tem prazo de validade. É como se eu só fosse retirar aquele dinheiro que esse dinheiro produziu. E com os aportes, eles foram feitos sempre de maneira regular. Eu costumo falar que as pessoas costumam desistir no meio do caminho, porque até você ver a mágica dos dividendos, da bola de neve, dos rendimentos acontecendo, podendo comprar outras fatias de investimento, é difícil. É preciso persistir. É como talvez as pessoas que querem deixar o cabelo crescer, você passa por um momento que é difícil, que parece que está feio, que está difícil, até o dia que você, entre aspas, vê que aquilo tudo deu certo e que tudo está bonito. Eu já vi muitas pessoas nesse meio do caminho desistirem, principalmente aí no período da pandemia. Pandemia, eu lembro de ter aberto o home broker e ter visto aí a minha carteira, ela perdendo 40% de valorização patrimonial. E quando eu vi isso, eu não lembro de ter nenhum desespero em relação ao dinheiro. O meu desespero era 40% daquilo que eu trabalhei está indo embora. E, logicamente, isso era mais desesperador para mim do que perder dinheiro, porque eu trabalhei muito para poder acumular esse capital, acumular esse patrimônio. E eu me lembro de, na pandemia, assistir lives e todos os relatórios da Suno de leitura, e aquilo foi me acalmando. Por quê?
porque a minha experiência ainda com crises era muito pequena. Então eu queria vender, eu queria realizar aquele prejuízo, mas naquele momento a Suno falava: esse é o momento de comprar, esse é o momento de comprar. E eu comecei a ler livros, comecei a estudar mais, e nesse momento eu tenho duas experiências. A primeira é ter visto bons e grandes amigos que desistiram no meio do caminho e tiveram decisões muito erradas e que hoje conversam comigo dizendo que realizaram prejuízos que não deveriam ter sido realizados, e aí perderam capital de maneira permanente. E eu desinstalei o aplicativo da corretora e chegava no final do mês, eu simplesmente colocava o dinheiro lá e comprava, só vendo o valor daquilo que eu estava comprando, que era muito menor do que aquilo que eu já tinha comprado em algum outro momento, mas sem querer saber quanto que meu patrimônio estava ali derretendo. Em 6, 7, 8 meses, isso foi passando e aquele capital aportado durante a pandemia se multiplicou por algumas vezes, fazendo aí a minha carteira vencer os índices, seja do IFIX, seja do IBOV, seja do IDIV, seja do CDI, em algumas vezes, mas porque foram aportes orientados não só pela Suno, como também orientados de maneira instrutiva pelo professor Baroni, por pessoas que orientavam ali, porque eram momentos muito legais. E complementando, eu sempre que passo por uma crise, seja essas atuais ou tudo mais, eu sempre me questiono: será que essa crise é maior do que a pandemia? E aí eu sempre me coloco pensando: não, não é, então vai passar, porque geralmente a maior crise é aquela que a gente está passando por ela, né? Então a gente vai passar e nesses momentos eu acabo gastando toda a minha reserva de oportunidade ali, comprando bons ativos e gerando um alfa em relação ao mercado, algo que a Suno foi me dando tranquilidade para entender que é nesse momento que eu compro renda barata. E isso multiplicou aí a minha renda em algumas vezes. Que frase sensacional você finalizou. Comprar renda barata. É muito interessante todo esse relato que o Emanuel trouxe aqui pra gente, porque você vê o quanto faz a diferença do investidor ter realmente a mentalidade de longo prazo. Porque é, o mercado existe há centenas de anos, mas os dias ruins sempre acontecem. Se você pegar um recorte de 10 anos para cá, incontáveis crises aconteceram, tanto no cenário doméstico, tanto no cenário internacional. E aí que o grande investidor ele se mostra diferente. E o Emanuel é desses grandes investidores. Ele foi muito bem direcionado, sim, pela Suno, dizendo que não era o momento de realizar o prejuízo, porque realmente quando você vende o seu patrimônio, quando ele está desvalorizado, não tem o que ser feito. Agora, se você tem a mentalidade, continua comprando, seguindo o racional, se a empresa que você escolheu ainda tem a mesma tese de quando você escolheu ela, se o fundo que você escolheu ainda tem a mesma tese de quando você escolheu ele, não tem por que vender. As crises elas acontecem, elas vão desvalorizar os ativos, mas nessa hora que a gente se aproveita de momentos mais descontados para pagar um barato de um ativo que é muito bom. E foi mais ou menos isso aí que o Emanuel fez. E, Emanuel, você falou sobre a sua carteira, né? Ela ser vencedora de alguns benchmarks. Então, você mencionou o IFIX, mencionou o IBOV, e muita gente acha que, por exemplo, os FIIs imobiliários não batem a inflação. Para você, isso é uma coisa que, vamos dizer, que não é realidade, ou tô errado? Legal sua fala anterior, porque eu costumo falar para quem me pergunta que nos investimentos 80% é mentalidade. Os outros 20% técnico, eu não preciso estudar, a Suno estuda por mim. Isso é muito legal. Se você tiver a mentalidade correta, conseguir utilizar de pensamentos contra a manada, conseguir fazer com que você não se sabote, não tenha dúvidas de que as ações e os fundos de investimentos imobiliários continuam sendo ótimos ativos na construção do patrimônio de pessoas como eu e como qualquer outra pessoa, porque investimento não é coisa só para rico e os investimentos eles potencializam a riqueza. Você perguntou sobre
os benchmarks, eu nem olho muito para isso, tá? Eu estou sempre focado na renda mensal. Eu costumo dizer que eu dou uma ignorada nesses benchmarks, apesar de ser um ser humano, então eu também vou lá, olho, mas eu estou sempre focado em o mês de setembro, ou outubro, ou novembro, tem que ser vitorioso em renda passiva do que o mês anterior, comparado ao ano passado. Então, estou sempre olhando para mim e para minha carteira. Eu acho que essa comparação é a única comparação saudável. E já fiz vários estudos com os nossos amigos aí da inteligência artificial, como, por exemplo, o ChatGPT. E a minha carteira ela acaba vencendo a inflação e os próprios ativos vencendo também outros índices que eu coloco para mim como parâmetro para a construção de renda passiva. Então, eu acabo ignorando a própria construção do patrimônio, pensando que o que me interessa é renda passiva. Como aquele dinheiro que entrou na corretora, ele foi utilizado para comprar imóveis ou ações através das ações ou dos fundos imobiliários, o que me interessa é a minha renda passiva crescendo. Lá atrás, a minha primeira meta era ter R$ 60 para pagar uma academia. Logo em seguida, a meta já foi ter mais do que o meu Prolabore no escritório e hoje é superar os meus ganhos da renda ativa, o que logicamente ainda é difícil, mas eu vou chegar lá. Tenho essa meta que é um pouco mais de longo prazo, talvez até os 35 anos, mas eu sempre dividindo as grandes metas em pequenas metas. Isso faz com que o investidor tenha muito mais consistência para continuar aportando, porque é muito mais importante ter consistência do que qualquer outra coisa. Raras as vezes eu consegui fazer aportes muito grandes, de volumes muito grandes. Eu continuei fazendo todos os meses, todas as semanas, e aí quando os FIIs iam pagando, fazendo ali sempre aportes muito direcionados, e foi assim que foi construído o patrimônio até hoje, e vai ser assim que vai ser construído para as grandes metas futuras. Perfeito, Emanuel. E volto a dizer, isso que o Emanuel falou bastante durante esse episódio é que é muito importante você fracionar suas metas. Então, vamos colocar um exemplo simples: perca de peso. Você está começando a querer perder peso, então primeiro você precisa se reeducar a sua alimentação, precisa começar a fazer exercícios, precisa começar a ir na academia com mais frequência, e aí você vai perdendo. Primeiro coloca uma meta de perder 1 quilo, ou aí coloca a meta de perder 5 quilos, perder 10 quilos, perdeu já o peso que você gostaria, coloca a meta de aumentar a massa magra. Então, tem uma série de metas que você pode colocar na sua planilha. Então, faça pequenas metas financeiras para os seus investimentos. Então, coloca ali as suas contas pessoais e vai projetando novas metas conforme o tempo vai passando. E, Emanuel, tem uma coisa interessante que você falou para mim quando a gente estava no off ainda, que além de você ter começado a investir por causa do professor, você já também teve a oportunidade de sentar na mesa com ele, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Sim, eu assino a Suno desde sempre. Sempre para mim é 2019/2020. E eu já fui em 2 eventos presenciais da Suno. Me parece que Suno Invest 2023 e Suno Invest em 2025. E comprando o ingresso Black ou VIP, aquele que dá acesso a algumas prioridades e especialidades para aqueles que compram esses ingressos, eu tive a oportunidade de não só conversar, como também bater papo e conversar bastante com o Thiago e com o professor, inclusive discutindo casos reais que eram dúvidas minhas, que eram informações que eu tinha dúvidas de como aconteceriam, e eu tive a oportunidade de escutar direto da fonte. Foi muito legal para mim como investidor. Eu sou pessoa física, sou alguém que não é do mercado financeiro. Foi para mim um momento muito especial. No último almoço, inclusive, consegui conversar com o Thiago Reis sobre casos específicos, empresas específicas, e foi para mim algo muito diferente, porque é alguém que tem um conhecimento que talvez eu não vá ter, porque não é a minha profissão. Essa é a profissão daqueles que trabalham na Suno, que exercem esse labor. Mas foi muito legal. Eu sou fã de carteirinha
e falo que todos que quiserem e puderem, é algo super acessível. São pessoas que a gente vê aqui na telinha, vê no YouTube, com dezenas, centenas de milhares de pessoas acompanhando, mas que são sempre solícitos, estão de portas abertas a responder das dúvidas mais simples às mais complexas, que eu já tive, pelo menos. E tem uma coisa muito legal além desse contato pessoal que você pode ter também. Os assinantes, de forma geral, também conseguem ter um contato um pouco mais próximo, seja com o professor Baroni ou com outros analistas aqui da Suno, que é por meio do plantão de dúvidas. Você já chegou a fazer algumas perguntas no plantão, Emanuel? Já. Recentemente, a Suno recomendou a venda de um fundo imobiliário e, à época, eu estava acompanhando bastante notícias pelo YouTube e tudo mais. E aí eu queria temar na análise e fiz uma dúvida no plantão, fui respondido, tomei a decisão correta, que era a decisão de encerrar a posição junto com a carteira Suno, e para que eu pudesse ali fazer o meu acompanhamento, continuei acompanhando aquele fundo de fora da posição e depois entendi que foi a decisão mais correta que eu poderia ter tomado. Agradeço. Hoje, mesmo que eu tivesse autonomia para tomar uma decisão de investimento, como investidor pessoa física, eu nunca vou conseguir comparar os analistas que estão aí fazendo esse trabalho 24 horas por dia. Então, foram decisões muito corretas os encerramentos de posição, os redirecionamentos desse capital para outro ativo, continuando gerando renda e ganhando aí no retorno total. Muito bom, muito bom. Então, fica a recomendação. Se você está assistindo esse vídeo e quer saber um pouquinho mais sobre as assinaturas, seja Suno FIS, Suno Prêmio, como o Emanuel assina, vai ter um link aqui na descrição para você dar uma olhada em todas as vantagens de cada uma dessas assinaturas. Tanto os relatórios, plantões de dúvidas, carteira recomendada. Vai ter sempre uma assinatura perfeita para o seu tipo de investidor, tá bom? Então, link aqui na descrição para você dar uma conferida. E, Emanuel, eu sou obrigado a perguntar uma coisa que todo mundo pede para eu perguntar. Como que tá a sua carteira de FIIs em setores? Como que você distribui os setores de FIIs dentro da sua carteira? Perfeito. Caio, eu gosto muito dos fundos de tijolo. Eu entendi que os rendimentos, eles também se corrigem pela inflação de uma forma muito mais lógica para mim, e as análises também são muito mais legais. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns imóveis que eu sou dono também, e isso foi muito legal. Então, eu gosto muito dos fundos de tijolo. Eu tenho mais ou menos 90-10 aí, tijolo papel. Então, eu gosto muito dos fundos de shopping, gosto dos fundos de galpão logístico, gosto dos fundos híbridos também, e tenho 2 fundos de papéis, que eram fundos, à época, de high yield, mas eu entendi que não era a busca que eu precisava. Eu precisava focar em dividendos perenes e mais saudáveis. Então, eu entendi a minha carteira dessa forma. Hoje é a forma que eu gosto, pretendo carregar esses papéis durante bastante tempo, e foi saudável assim, vai continuar sendo saudável assim, e eu prefiro ter tijolos porque, na minha análise pessoal, é mais fácil para mim, como pessoa física, ver o desenvolvimento e as análises voltadas desses ativos. Sensacional. E para a gente fechar aqui, quantos fundos hoje você tem na sua carteira? Eu tenho 10 fundos, são fundos que eu enumerei eles e levantei esse número como aqueles que eu consigo acompanhar, porque eu entendi que não adianta nem ter 20, nem ter 5. 5 talvez eu não esteja diversificado o suficiente, e para mim nem ter 20 também, porque eu não consegui acompanhar, ler todos os relatórios. Quando eu digo os relatórios, são os relatórios da Suno, porque ali ela já me entrega o que eu preciso ver. Eu ainda não tenho a capacidade de ler um relatório daqueles que os próprios fundos entregam. Então eu confio na análise dos profissionais da Suno para que eles me entreguem ali o que eu preciso ler. Então, eu encontrei para mim como um número ideal, um número de 10. Eu consigo parar 1, 2 vezes ao mês para ler as novidades, ler as informações, entender se está condizente com aquilo que me fez tomar a decisão de compra, para que eles continuem na minha carteira. Então, 10 para mim foi o número ideal, e eu
estou aqui olhando agora, eu tenho 8 fundos de tijolo e 2 fundos de papel, e ficaram aí com aportes muito parecidos, fazendo aí minha carteira virar de 8 fundos de tijolo e 2 de papel, 90% direcionado para os fundos de tijolo, 10% para os fundos de papel. Legal. É muito importante essa fala sua, porque mostra para as pessoas que não necessariamente para você ter um grande patrimônio, você precisa ter uma carteira extremamente pulverizada. Muitas pessoas pensam que para você ter mais de 1 milhão de patrimônio, que é o seu caso, você precisa ter 30, 40 fundos e ter que necessariamente acompanhar todos eles. O Emanuel está aqui para dizer o contrário. Lógico que ele também tem algumas ações ali na carteira dele, mas isso mostra que você saber diversificar os ativos e escolher bons ativos é muito melhor do que você sair atirando para tudo quanto é lado sem nenhuma estratégia. Então, muito importante isso que o Emanuel faz, inclusive de conseguir acompanhar os seus fundos mensalmente através da assinatura do professor Baroni, que ele vai lá, já pega o relatório gerencial, já pega os fatos relevantes e mastiga para os nossos assinantes, e aí o Emanuel vai lá e dá uma conferidinha para ver se esses fundos ainda estão dentro do racional que fizeram ele comprar esses FIIs. Correto, Emanuel? É isso mesmo. Faço isso desde sempre, faço com prazer, aprendi a fazer isso de forma sistemática, naquele ponto que não atrapalha a minha profissão, até porque eu costumo dizer que o que enriquece é o trabalho, os investimentos eles potencializam a riqueza, então eu gasto o tempo necessário. Hoje, mesmo com uma carteira grande em volume financeiro, pelo menos para mim, eu consigo acompanhar todos os ativos, entender onde o meu dinheiro está e acompanhar de forma saudável, a ponto de não perder o sono, de entender que, inclusive, a volatilidade ela é minha amiga, porque quando os fundos caem, eu fico feliz, como estou na minha idade de produção de riqueza, de acúmulo de capital, eu vou estar sempre comprando barato, então isso me deixa muito tranquilo. Quando eu vejo a bolsa subindo, o IFIX subindo, os meus ativos subindo, talvez eu nem fique tão feliz hoje, apesar de dizer que é sempre um jogo de ganha-ganha. Porque se sobe, eu estou ganhando porque o meu patrimônio total está valorizando. Se cai, eu vou comprar mais barato. Então eu sempre vou acabar ganhando no final e vivendo hoje muito tranquilo, tendo uma carteira com uma volatilidade adequada ao meu perfil de risco, adequada ao meu perfil de investidor e conseguindo fazer o que eu gosto e é inerente à minha personalidade, acompanhando de perto os meus ativos, com o meu controle, com a minha mão, eu dou o call de compra, eu dou o call de venda, mesmo que tenha, como eu disse, essa muleta intelectual que assumo, o responsável no final sempre vai ser eu, sempre vai ser quem está do outro lado da tela assistindo, e aí eu não terceirizo a responsabilidade, e isso é muito legal. Faço isso desde sempre, vou fazer isso talvez até o último dia da minha vida, cada vez com mais capital, porque a bola de neve vai girando e os seus aportes automaticamente vão ficando mais altos, e aí você vai ficando mais confiante para fazer isso cada vez melhor e cada vez tendo ali um diferencial em relação ao mercado que desespera nos momentos de baixa, de queda, e é nesse momento que o investidor vai fazer ótimos negócios. Sensacional, Emanuel. Basicamente, o Emanuel vive hoje o que muitos de vocês que estão assistindo esse quadro aqui buscam, que é usar a renda passiva e os juros compostos ao seu favor para montar a carteira da forma que você mais deseja, para, enfim, você conseguir a tão sonhada liberdade financeira que todo mundo aqui quer. Emanuel, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar um pouco dessa sua história, que é muito rica em detalhes. Acho que 30 minutos é até pouco para a gente contar tudo que você já viveu, tanto no mercado financeiro quanto fora dele, mas agradeço de qualquer forma. E, por favor, deixe suas considerações finais para quem está assistindo esse episódio, dê sua dica para quem está começando, principalmente. Caio, eu vou contar para o pessoal, para terminar, uma história que foi muito legal. No primeiro almoço na Suno Invest em 2023 com o Thiago, ele me perguntou o que eu tinha de história legal para contar dos dividendos, porque os investimentos não podem ser, para mim,
o dinheiro só pelo dinheiro. E aí eu disse para ele que todos os meses de dezembro eu pego os meus rendimentos totais e presenteio as pessoas que eu amo. Mesmo que isso vá prejudicar a rentabilidade ou vá prejudicar qualquer número, eu pego em dezembro os meus dividendos e dou para quem eu amo. E no primeiro ano, eu peguei um bombom, dividi em 4 e dei para 4 pessoas que eu amava e contei isso para o Thiago. Em 2023, ele virou e falou: e esse ano, o que você vai dar para as pessoas? Eu falei: olha, dei uma camisa do Atlético para um sobrinho, uma do Flamengo para outro, um tênis da Lacoste para o meu pai, uma roupa para minha mãe, um presente para minha esposa, e aí eram presentes caros. E ele virou e falou: daqui a 20 anos é uma mansão para cada um, né? E eu acreditei nisso, e inclusive no ano de 2025, com os dividendos de 2024, na verdade, com os dividendos do mês de dezembro, eu consegui presentear todas as pessoas que eu amo com presentes muito legais e ainda sobrou mais de R$ 5.000 para eu doar em brinquedos para uma instituição de caridade, algo que eu não contei para algumas pessoas, mas acho que fica legal aqui de poder contar, para incentivar as pessoas a fazerem coisas legais também, porque eu já reinvisto todos os outros 11 meses e nesse 12º mês eu acabo entregando e devolvendo coisas boas para as pessoas e vai ser sempre assim. E cada ano é muito legal porque esse ano de 2025, por exemplo, esses dividendos do mês de dezembro vão fazer muitas pessoas felizes com presentes muito bons sem sair dinheiro do meu bolso. Isso é muito legal, é algo muito recompensador, porque eu não cheguei até onde eu cheguei sozinho, muitas pessoas me ajudaram, pessoas que acreditaram no meu trabalho, que acreditaram no meu potencial, e eu utilizo isso como uma mola para outras pessoas também poderem investir e continuar sendo aí diligentes emocionalmente com seus aportes, fazendo isso porque as grandes fortunas elas foram construídas seja em participações em empresas, em ações, seja com imóveis, e eu encontrei uma forma muito inteligente e interessante de multiplicar o meu patrimônio, assim como eu fiz com o trabalho. Então, sou muito grato à Suno, tenho muito a agradecer, profissionais sérios, já tive a oportunidade de visitar a Suno quando em 2023 também. Gostei muito de ver que eram pessoas que estavam ali realmente dedicadas a levar rentabilidade, a levar valorização dos ativos das pessoas que acreditavam. E eu sou fã, indico para todo mundo, falo com todo mundo que tem que comprar os produtos da Suno, porque eu confio e imagino que as pessoas também podem confiar se fizerem da maneira certa. Escutarem, aprenderem, estudarem, sentarem e tirarem tempo de estudo, porque é assim que funciona. A vida é assim. Então eu agradeço na sua pessoa a toda a diligência dos profissionais da Suno em ajudar as pessoas a investir cada vez melhor. Mano, eu que agradeço, de verdade, eu fico até emocionado com todo esse seu relato aqui agora, não só sobre a Suno, mas também aquela parte que você falou sobre o seu 12º salário dos rendimentos ser direcionado a esses presentes, tanto às pessoas que você ama, mas também à filantropia, que é uma coisa que eu acredito muito no meu âmbito pessoal. Então, muito obrigado mesmo e meus parabéns por isso. Eu acho que as pessoas têm que levar isso como lição de vida. Acho que esse episódio aqui vai ser muito enriquecedor para muitas pessoas, não que só estão querendo alcançar a liberdade financeira, mas que realmente querem ter uma história bonita de vida, uma história também de superação. Então, parabéns, Emanuel, parabéns pela sua trajetória. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Como Eu Fiz, uma história lindíssima do Emanuel. Convido vocês a deixarem o like, se inscrever no canal e comenta, por favor, comenta muito se vocês gostaram desse episódio, que particularmente até agora foi o meu favorito. Então, comenta aqui o que vocês acharam e espero vocês nos próximos Como Eu Fiz, tá bom? Lembrando, se você quiser participar desse quadro, tem um link na descrição para você fazer a sua inscrição, contar um pouquinho da sua história e quem sabe você é o próximo a estar aqui no Como Eu Fiz. Lembrando, a gente vai ter alguns materiais gratuitos de fundos imobiliários na descrição, é só fazer o seu cadastro e baixar, e caso tenha interesse de ver mais sobre as assinaturas que eu e o Manuel falamos durante o vídeo, vai ter um link na descrição também. Um grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.